Olá! Então, antes de continuar fazendo a blusa, tá? Vou dar informações da linha Cotton Baby 100% algodão. Ela vai com agulha número 4, que é essa daqui, que é a número 4 de 2,5 milímetros, ou a número 5, que é de 3 milímetros, tá? Ela tem 25 gramas, 85 metros. E essa daqui é Made in Japan. O meu tamanho é o tamanho G, número 44, tá? E para quem quiser saber quantas correntinhas eu fiz 228 correntinhas, tá bom? Lembrando que esse ponto aqui é múltiplo de 12. E esse que eu vou fazer agora, que é essa parte de cima aqui, ele é múltiplo de 6. Então, lembrando, aqui a carreira de ponto alto é a primeira carreira. Essa daqui é a segunda carreira, tá? Então, eu vou para a terceira carreira. Então, eu venho aqui, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Pegando assim, dessa forma, faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui mesmo eu faço uma correntinha e faço um ponto baixo, tá? Aqui dentro dessa argolinha eu faço 2 pontos baixos. Aqui no ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo. No espaço, 2 pontos baixos, 1 e 2. Aqui em cima eu faço um ponto baixo. No espaço, faço 2. Faço um aqui no ponto baixo. Então, essa carreira será só assim. Cheguei aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, venho aqui no próximo e começo a fazer ponto alto. Essa carreira vai ser somente de ponto alto. Essa será a quarta carreira, ok? Chegando aqui, eu vou contar aqui, ó, 3 correntinhas, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo. Faço uma correntinha, pulo um, vou no próximo. Essa carreira vai ser assim. Depois é só você repetir a carreirinha do ponto alto. Aí vai começar novamente do ponto alto, aqui, né, das bolinhas, do ponto baixo, do ponto alto e aqui do passa-fitas. Então aqui eu fiz, olha só, eu vou contar aqui da bolinha, 1, 2, aqui no terceiro eu parei, tá? E agora nessa próxima carreira, que vai ser a do ponto baixo, eu vou fazer diminuição, tá? Porque se você observar aqui, ó, ele tá um pouquinho grande, tá? Olha só, dá pra ver? Ele tá um pouquinho grande, então eu tenho que diminuir um pouco, tá? Então eu vou aqui, vou começar a diminuir. Então eu vou fazer desta forma aqui, tá? Faço uma correntinha aqui mesmo, eu vou fazer meu ponto baixo, tá? Normalmente aqui, tá bom? Aqui no espaço eu vou fazer 2. Vou pular para o outro espaço e vou fazer 2. Então eu vou deixar de fazer esse ponto baixo aqui, tá? Então aqui eu vou fazer um, aqui em cima, aqui no espaço faço 2, aqui no espaço eu vou fazer 2.
Aqui em cima faço um, no espaço faço 2 e pulo para o próximo espaço. Então aqui eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Peraí, deixa eu só puxar minha linha aqui. Fiz a carreirinha de ponto baixo, cortei a minha linha aqui, tá? Eu vou explicar por quê. Olha só, aqui embaixo eu tenho que centralizar ele para poder colocar essa parte aqui para frente, e eu tenho que colocar certinho, né? Certinho aqui, ó, mais ou menos assim, tá? Aí eu vou subir aqui e vou ver aonde eu tenho que colocar o marcador para ver onde é o meio. Olha só, deu aqui, né, nesse pontinho. Então o que que eu fiz? Eu fui fazendo assim, ó, fui vendo, olhando, né, colocando pontinho por pontinho, tal, olha, marcando direitinho aqui assim, certinho, né? E coloquei aqui outro marcador, tá? Outro marcador aqui. Então aqui eu sei que essa parte para frente bem certinho, né? E essa parte para as costas. Aqui, ó, como eu não fiz carreirinha de ida e volta, então olha só, ele fica meio que enviesado. Se eu tivesse feito carreirinha de ida e volta, ele estaria certinho, eu não precisaria fazer isso, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, não teria esse trabalho, né? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou começar a diminuir, a fazer a carreirinha da diminuição, né? Então aqui é bem onde vai ficar debaixo do braço, bem ali, centralizado, né? Aí eu vou pular uma bolinha e aqui na segunda bolinha, no ponto baixo, eu amarrei meu fio. Então aqui eu já vou começar a fazer, né, a diminuição, tá bom? A carreirinha a seguir depois do ponto baixo é a carreirinha do ponto alto. Então aqui eu vou fazer duas correntinhas, tá? Vem aqui no próximo e faço meio ponto alto, assim, né? Sem terminar, ó, tá? Dou uma outra laçada, vem aqui no próximo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, tá? Eu vou arrematar. Então aqui conta como 3 pontos altos fechados juntos, tá? Que quando eu for para outra carreira, eu vou contar como um ponto, sendo que eu diminuir 2 aqui, tá? Então aqui eu vou continuar fazendo ponto alto sobre esses pontos baixos aqui, tá? Normal, até ali no final. Ali no final, por que que eu coloquei esse marcador? É onde eu vou terminar. Então aqui é bem no centro, pulei uma bolinha e vim na outra, marquei. Então é aqui que eu vou terminar. É como eu fiz aqui, ó, tá? Que a bolinha, pulei um, comecei aqui. Ok? Então aqui é só seguir fazendo carreirinha de ponto alto. Então aqui, ó, olha só, nesse espaço eu tenho 2 pontos baixos e aqui em cima da bolinha eu tenho um, tá? Vem aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto alto sem terminar. No próximo, um ponto alto sem terminar. E no próximo, um ponto alto sem terminar, arremato. Tá bom? É assim que eu vou fazer essa diminuição. Agora vamos passar para outra carreira que eu vou fazer diminuição também, tá? Eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o trabalho, tá? Aqui. Então, a carreira do passa-fitas, eu teria que fazer
3 correntinhas, né, para dar altura e mais uma de espaço. Nesse caso eu vou estar comendo um ponto, né? Então eu só faço 3 correntinhas, eu pulo um, vou no próximo e faço um ponto alto, ok? Dessa forma. Agora eu faço uma correntinha, pulo um, vou no próximo, faço uma correntinha, pulo um, vou no próximo. Então na volta, quando, né, eu voltar, aqui vai contar como um ponto só, ok? Então quando chegar ali no final eu mostro para vocês como eu vou fazer. Então chegando aqui, ó, eu vou fazer assim, uma correntinha, vou pular um, venho aqui no próximo e faço um ponto alto sem terminar, vou pular um, vou no próximo, tá, e faço um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Vai ficar dessa forma aqui, tá? Então olha só, aqui era para ter um ponto, mas como o ponto passa-fitas não deu certo, então não tem problema, tá, de estar arrematando aqui 2 pontos ao invés de um só, tá? Não tem problema não. Então a próxima carreira será do ponto alto, então vou subir aqui, ó, 2 correntinhas, viro meu trabalho e vou fazer mais uma diminuição, tá bom? Mais uma carreirinha aqui, tá? Olha só como vai ficando, tá bom? Aqui é reto e aqui assim, tá? Então aqui eu vou fazer mais uma vez, ó, vou vir aqui, né, nesse espaço e vou fazer aqui um ponto alto. Aqui eu vou diminuir apenas um ponto, só esse ponto aqui, tá? E agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto. E aqui no final eu vou fazer mais uma diminuição, então eu faço aqui um ponto alto sem terminar aqui no espaço, e aqui eu conto como um ponto, né? Então aqui eu vou fazer meu último, tá? E arremato. Então essa parte aqui, tá, vai ficar assim, desse jeito aqui. Agora eu vou fazer a alça, tá? Então eu vou fazer a alcinha, tá? Eu fiz aqui uma, então eu comecei aqui, fui indo, tá? Eu fiz aqui, não lembro quantas carreiras, mas deu esse pedacinho aqui assim, deu 14 centímetros e meio, tá bom? Só a metade. Vou fazer o outro igual. Então aqui, ó, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu contei aqui, ó, tá? Aqui tem 9 pontos. Eu vou começar a fazer aqui, ó, 3 correntinhas, viro meu trabalho. Então aqui eu faço um ponto alto no seguinte mais um ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou pular um, vou no próximo, faço um ponto alto, faço uma correntinha, pulo um, vou no próximo e faço aqui um ponto alto, no seguinte um ponto alto. Aqui é contado como um ponto, porque lembra que eu diminuí, então aqui é um ponto só, tá? Então aqui eu faço o meu terceiro ponto alto aqui. Então vai ser só isso, tá? Faço 3 correntinhas, viro, venho aqui, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, uma correntinha. Aqui em cima do ponto alto faço outro ponto alto,
uma correntinha, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto, aqui no próximo um ponto alto, e onde tem as 3 correntinhas eu vou fazer um também aqui. Então é só seguir fazendo assim, tá bom? Eu vou contar aqui, se não me engano, eu acho que foi 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 carreiras, tá bom? E depois eu mostro pra vocês como eu prendi aqui. Foi bem facinho, tá? Bem facinho mesmo. Então agora eu vou emendar, tá? Então aqui, ó, é onde eu comecei a fazer a parte da frente, a diminuição. Então esse daqui não conta, tá? Eu vou contar as bolinhas. 1, 2, 3, 4 bolinhas, tá? Então aqui no quinto, olha só, bem aqui no quinto, eu prendi aqui, tá? Aí aqui eu vou emendar. Então agora, na hora que eu for emendar, eu vou colocar a peça para o avesso, tá? Eu só marquei aqui, mas pra falar a verdade eu tenho que começar no avesso. Então aqui, ó, peguei a agulha assim, ao contrário, tá? No avesso. Então eu vou colocar aqui minha alcinha também do avesso, tá? Porque eu tenho que fazer assim, ó, desse jeito assim, tá? Então aqui, ó, direito, eu viro assim, dessa forma, tá bom? E aqui eu puxo aqui a laçadinha e faço uma correntinha para prender, tá bom? Então agora eu vou fazer assim, ó, pego aqui no ponto seguinte e lá atrás a mesma coisa. Então aqui no segundo ponto alto eu puxo lá uma laçadinha, faço um ponto baixíssimo, vou aqui no próximo e lá atrás também no próximo ponto alto, tá? E puxo aqui também, faço um ponto baixíssimo. Aqui no próximo, pego aqui o próximo, tá? Aqui atrás, eu não vou passar pelo buraco aqui não, tá? Eu vou pegar aqui na correntinha. Então, vem aqui, pego certinho aqui na correntinha. Aqui. Assim, tá? Puxo aqui, faço um ponto baixíssimo. Aqui o próximo. E aqui é o próximo, no ponto alto. Então, eu pego 2 laçadinhas aqui. Tá bom? E vou fazendo isso, tá bom? Aí eu faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Esse fio eu vou cortar um pouquinho maior e eu vou, na hora que eu esconder, eu vou esconder de um jeito que eu sei onde ele vai ficar. Para se caso a alça ela ceder muito, né, e ficar muito largo, eu poder desmanchar e, né, diminuir aqui as carreiras. Então aqui a blusa ficou pronta, essa parte. Agora falta o que? Só o acabamento. Aqui, se você quiser colocar franja também, fica legal, porque esse ponto aqui parece bastante com o triângulo, né, de um chale. Se você quiser colocar franjinha também, fica uma outra opção, tá bom? E uma outra opção também que eu queria dar para vocês é o seguinte: se caso vocês quiserem fazer esse mesmo detalhe aqui, ó, tá? Na parte de trás, vocês podem estar fazendo também. Se, por exemplo, seus leques derem par,
melhor ainda, tá? Você pode fazer, por exemplo, 9 leques para frente, 9 leques para as costas, ok? Aí dá para fazer. Agora, se der ímpar, aí já é meio complicado de dar, né? Porque aí vai ficar um maior e o outro menor, tá? A não ser que você queira fazer assim também. Dá para fazer também, um menor, outro maior, né? Mas eu acho que assim ficaria melhor, né? Fazendo uma parte só quando for ímpar, né? Só na parte da frente, por exemplo, né? Se você quiser usar a blusa ao contrário, você pode usar. Mas aí, essa parte aqui de cima, tá? Você pode fazer aqui também. Então, tanto a frente como atrás, você pode fazer essas três carreiras aqui da diminuição, tá bom? Aí você pode usar dos dois lados a blusa. Bom, para fazer a carreirinha do acabamento, né? Vocês podem estar fazendo assim, com meio ponto alto, com ponto baixo, né? Tanto faz. Você faz ou uma carreira apenas, ou você faz uma carreira de ponto baixo, ou que seja meio ponto alto, e a outra carreira de ponto caranguejo. Ou tem a outra opção, a terceira opção. A terceira opção é você colocar franjas, né, nessa parte aqui, tanto da parte de trás como da parte da frente, tá bom? Fica sendo assim, né, o acabamento da parte aqui de baixo, tá? Aqui eu só tô fazendo meio ponto alto. Então, aqui nesse espaço maior tem 6 meio ponto alto, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nessa parte tem 4, ok? Se no seu couber 5 ou 6 também pode colocar, sem problema nenhum, tá bom? Mas que não fique muito e nem muito pouco, né? Tem que ficar assim, ó, tá bom? E aqui na parte de cima da blusa é assim, é só fazer uma carreirinha de ponto caranguejo, tá? Porque aqui, ó, tá vendo, né? Então aqui fica muito fácil de fazer o acabamento, só fazer uma carreirinha de ponto caranguejo tá perfeito, ok? Então aqui eu fui fazendo, né? Tal. Chegou aqui é onde eu vou começar a subir, né? Para fazer aonde tem aqui a diminuição, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Olha só. Aqui, bem nesse espaço, eu vou fazer 2 meio ponto alto aqui, tá? Aqui eu vou fazer 3, 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer 3, 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer 3, 1, 2, 3. Quando eu vejo que o espaço tá pequeno, eu faço 2. Aqui, ó, 1 e 2. Aqui também eu vou fazer 2, 1 e 2, tá? Então, quando eu vejo que o espaço tá um pouquinho maior, eu posso fazer 3. Quando eu vejo que o espaço tá muito grande, ou muito pequeno, né, no caso, eu posso fazer 2, tá bom? Então, aqui, ó, onde o espacinho tá maior, eu faço 3. Porque aí não fica muito e também não fica pouco. Olha só. Tá vendo? Tá bom? Então aqui depende muito, você pode fazer mais como pode fazer menos. Então você vai encaixando os pontos aqui, tá? Então para o acabamento aqui na parte de cima, tá?
Eu vou fazer uma coisa bem simples. Olha aqui, ó, onde tem o ponto alto aqui atravessado, tá? Vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vem aqui no próximo ponto alto atravessado, um ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Eu tô fazendo um pontinho bem largo, tá? Ó, ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Assim, bem simplesinho mesmo, tá? Oi, tudo bem? Então, eu vim mostrar pra vocês, olha só, aqui, né, nesse acabamento, eu mostrei pra vocês um pedacinho, né? Eu fiz aqui um ponto caranguejo para cada ponto alto atravessado. E aqui nessa parte eu fiz um ponto caranguejo para cada pontinho, tá? Eu não fiz nada além assim de diferente, só fiz aquilo mesmo. Então por isso mesmo que eu não fiquei gravando para vocês, tá? Mas eu fiz isso daí, né? Não mudei nada, tá? E o que eu quero falar também é o seguinte, é uma coisa rapidinho, é um pedido que eu vou fazer. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, né? Vocês estão assistindo o vídeo, aí tá lá, vendo o tempo ali, né? Você tá assistindo o vídeo, e de repente surgiu uma dúvida, né? Você para o vídeo imediatamente, você olha o tempo, tá? Que o vídeo foi parado, pausado. Tá lá marcado lá, por exemplo, 7 minutos e 57 segundos. Então, você já escreve para mim a dúvida, ou você marca ali o tempo que parou e vê se eu falei mais um pouquinho adiante. Às vezes eu mostro alguma coisa, tal, não sei o que, depois eu falo. Às vezes, né, pode acontecer isso. E você pega e marca lá. Se caso eu realmente eu não falei nada, né, aí você fala assim, olha, e no seu vídeo, né, em 8 minutos e tantos segundos, você falou tal coisa, mostrou tal coisa, mas eu não entendi, você pode me explicar? Aí eu vou estar respondendo você mais assim, rapidamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe, você fala assim, ah, no vídeo tal, você falou isso, isso, isso. Eu não lembro, porque realmente eu não lembro, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, ali no meu bolero, eu teria que assistir tudo de novo, porque eu não lembro mais o que eu falei, né? Por quê? Porque eu fiz o bolero, ao mesmo tempo eu tava fazendo essa blusa, ao mesmo tempo eu tava fazendo uma outra cor de rosa e uma outra que é a azul, a mesclada, né? Que azul mesclada eu vou final de semana comprar o resto que falta, porque acabou e eu tive que parar. A cor de rosa eu não gostei, eu terminei e eu não gostei, eu não, né? Eu vou desmanchar ela, não gostei. E então eu acabei fazendo essa e o bolero, né? Então é muita coisa, fora as outras coisas que eu posto para vocês. Então é muita coisa, né? Então, por exemplo, nesse vídeo lá no começo, se eu falei alguma coisa, né, que você teve dúvida, você para o vídeo, olha o tempo e você marca. Depois você acaba de assistir e você vê se realmente eu falei ou não. Aí depois você vai lá e pergunta, fica mais fácil. E é bom também assistir até o final, porque tem muitas pessoas perguntando para mim coisas que eu falo no vídeo, né? Então eu sempre falo, olha o vídeo até o final, porque muitas vezes eu falo, né, muita coisa no começo, no meio, no fim, né? Ok? É isso que eu vou pedir para vocês, tá bom? E as fotos da blusa eu vou estar postando no final, como sempre, né? Para vocês verem certinho, direitinho, tá bom? Ok? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha. Se tiver dúvida, marca o tempo e pergunta aí embaixo, tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês.
Facilita para mim, facilita para você, porque você pode estar recebendo a resposta mais rápido, e para mim, porque eu vou lá já direto no vídeo, já olho o tempo lá, fica mais fácil para mim, tá bom? E compartilha meus vídeos nas redes sociais, em todas que vocês tiverem, tá? E até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau, fica com Deus. Tchau.